Como atua o baixo mago, para não dizer mago negro? Porque não há problema nenhum na escuridão, e sim nos homens, nos seres humanos. Aqui está uma foto de um Dugpa infiltrado entre o budismo Bon. Mestre Samael, a maior da gnose, falava muito desse perfil de mágicos ou magos. Veja que o bem muitas vezes se disfarça de mal e o mal muitas vezes se disfarça de bem. Por exemplo, pessoas boas, honestas, francas, muitas vezes tem que ter firmeza, acidez na palavra. Por quê? Porque se os maus são a maioria, como se diz, é porque eles têm voz ativa. Não confunda ser bom com ser bonzinho ou ser bobinho. Não podemos ser bobos da corte. Porque era também uma função muito descartável, artificial até. Então vemos aqui para não sermos marrentamente sérios e nem para ser crianças brincando com nada. Viemos para entender o meio termo, o caminho do meio. Então, qual é a mecânica desses seres? E eu vou dizer para vocês o porquê não deve se temer um ambiente. O ambiente é onde esses seres andam. Por exemplo, não tem nenhum problema num bar. O problema é os excessos que pessoas fazem em bares, até chegar no extremo de uma agressão. Então é o seguinte, vamos primeiro pegar alguns ambientes, como por exemplo, se não existisse gente doente, gente desencarnada, gente insanizada, endoidecida, não precisava existir hospitais. Para quê? Necrotério para quê? Cemitérios para quê? E manicômios. Não teria porquê de existir. Seria como a gente pagar imposto para o presidente viajar. A gente reclama as toneladas disso, desses royalties que eles ganham por fora com o nosso suor. Então o que é o mago baixo? O baixo mago? Não me sinto confortável em chamá-los de mago negro, porque existem grandes magos negros de pele negra, desde sempre na África, contagiados pela verdadeira magia escura, vou chamar de cinza, porque se disfarça de luz, introjetada pelos europeus na África quando a colonizaram. Mas qual é a mecânica desses seres? Então, quer dizer, você não deve temer o ambiente nenhum, que o ambiente é criado pelo Criador. Agora as gentes são entes, eles mesmos se moldam. Esse é o pouco do livre-arbítrio que nós temos, mas não temos todo. Aonde somos gente e não conscientes. Esses magos, eles são vistos em muitas partes. Isso aqui é um exemplo, o Dugpa que se infiltra no budismo. Tem os mesmos poderes de um mago branco, de um monge, mas ele não usa pela mesma causa. Ela não usa para o coletivo. Então o que é o erro? O erro é tu fazer algo só para ti, que só interessa para ti, e você fica em uma certa posição confortável, Pode ser financeira, pode ser literária, que você fica com a razão.
Eu não sei onde é que isso aí para. Acho que lá no raso mesmo. No pai ao chão. Sem terra, Deus consigo. E aí é a verdadeira morte. Mas qual é a mecânica deles nos ambientes que não são eles? Os ambientes a gente usa para uma função. Eles estão nos altares, eles estão nos grupos, nos vínculos sociais, nas amizades. Porque veja bem, para manipular alguém, esse alguém tem que ser maleável. Eu trabalho com terra, com escavação, é bem difícil extrair ou movimentar aquilo que é sólido, firme. Então a gente vê, como é acima e abaixo, então dá para fazer as comparações, a mente serve para isso. Senão até a mente não teríamos. Para quê? Então, por exemplo, o risco são com entes, gentes, e não com ambientes, tá? Marquem isso. Não existe ambiente ruim. Quem faz o ambiente é quem o faz. E muitas vezes não o muda. A gente desmata boa parte da fauna e selva planetária e o planeta ainda existe. A própria Lua foi mortificada, está lá ainda. Então, quer dizer, não muda muito. O cerne da questão não muda por nossa influência. Mas para você influenciar, por exemplo, outro ser, por exemplo, é bem difícil você influenciar um animal, a não ser que ele seja treinado arduamente, como esses cães policiais. Agora o gato, você já não consegue doutrinar o gato. O gato fica aqui, não vá para um muro, não fuja, ou qualquer outro animal. O cão é o mais próximo, por isso que ele é dito como amigo do homem, o melhor amigo, né? É verdade, porque ele é o mais bobão deles, assim, que deixa o homem influenciar. E tem gente que diz que o cão evolui próximo do homem. Depende do homem. Porque muitos homens ou abandonam ou escravizam, né, a seu serviço. Mostre serviço e você terás o que comer. Isso a gente faz com os próprios humanos da nossa espécie. Então o que eles podem fazer é, por exemplo, por que na Igreja Católica aí está se dando denúncias de pedofilia? Porque a criança, ela é inocente, não tem ciência dentro e é fraca, frágil. Você não vai ver ao contrário, notícias, crianças praticaram filia com padres, né? Porque o padre é um adulto. Então, é possível quando há uma fraqueza, uma fragilidade, uma abertura, tu influenciar. Mas tem uma mecânica interessante, para quem fala de astral, que mundo emocional, eles por acaso, eles só andam até ali porque eles são muito emocionais. E não tem nada errado em ser emocional, o problema é a qualificação da emoção. E não conseguem raciocinar, apesar que eles têm uma mente que vibra nos primeiros subpisos do mental concreto, que é onde vive, palpita, existe o pensamento negativo ou o pensamento é só positivo? Sabemos que não, senão estaremos mentindo. Ele vai até ali, aquele chão do mental concreto, e ali pode se ver ele. É ali que ele se disfarça de bonzinho, onde o mal se disfarça de bem. Mas um pouco mais abaixo, porque eles têm uma tônica bem mais de astral, de emocional, porque eles... Para te se tornar o malzinho, você é aquela pessoa rancorosa, pessoa vazia, amarga, que ninguém que tá bem, que tá vendo tudo bom, vai perder seu tempo de vida tentando ver se a sua influência linka com a fluência de outro mais inocente que você. Você não vai perder esse tempo. Você está ciente. Você sabe que tem muito trabalho, muito mais
resultoso para fazer, porque entende o processo, mas eles não entendem, e às vezes até entendem um pouco e faz questão de desentender o pouco que entende, que acham que vão garbanhar alguma coisa. Então eles usam, e isso é uma tática deles, para a gente nunca passar por esses lugares e se desenvolver, conhecer nossos próprios pensamentos e emoções. Então eles ficam ali, tipo que nem ciganos cósmicos, né? Andando em alguns pisos ali baixos, periferias urbanas do astral, que é muito parecido com aqui. E o mental não é parecidíssimo com nada aqui, mas ainda tem uma certa forma ali, dá para enganar ainda. E a teosofia diz que o mental, sejamos mental, a eubiose também, mas o mental não é todo o céu. Como o planeta Terra com suas camadas atmosféricas, onde é que fica o céu? Esse céu subjetivo, fora da camada da atmosfera. Mas o planeta está no mesmo plano físico desse suposto céu visível na noite, cujas estrelas e sóis respeitam a escuridão. Então, quer dizer, não é culpa da escuridão, a escuridão predomina. O problema é o conceito do que a gente usa. No escuro dá para se esconder, na luz tudo pode aparecer. Mas tem gente que faz o mal na luz e bem na escuridão. Por exemplo, aqueles que doam 1 milhão sem ninguém saber. Isso é o bem no mal. No escuro não quer aparecer. É como quem dá conhecimento de graça, né? Colabora tudo e não quer ser mestre. Isso é o bem no mal. Você faz na camufla, né? Na sombra. Porque não quer assédio energético e moral. Você apenas quer transmitir aquilo que você tem de consciencial. Então eles se aproveitam que vai muita gente, que fica muito tempo nesse astral inferior, esse mal astral, que é só um piso, que é o astral físico. Eles ficam por ali, porque ali tem um monte de gente que já perdeu a mente, cordão de prata já se partiu, não tem energia suficiente, e muitos deles estão vivos. A maioria dos magos negros são vivos. Porque quando ele desencarna também, ele começa a ficar no nível de outrens. Começa a perder energia, já não lembra mais que ele era mago negro. Tanto é que diz, se um mago negro ou baixo, né, que eu não gosto desse termo, não me sinto confortável, se ele se esquecer por 1 minuto que ele não é, que ele é mago dessa estirpe, ele tem entrada no reino dos céus, né, nesses estados, porque se esquece. É só enquanto está lembrando, que é como o cão. O cão, quando ele está mordendo, né, tudo bem. A hora que tu, por exemplo, a fera te matou, ela te larga. Ela não vai ficar ali em volta de ti. Vamos ver se ele morreu mesmo, eu vou pegar ele, para ter certeza, que nem os covardes humanos fazem. 49 tiros num outro ser, não bastava um no lugar certo? Então, nesse aspecto, o ser humano é o mago negro, né? Ele é o mal, porque ele consegue ser mais feroz que uma fera. Então, o que eles usam? Para quem diz, é perigoso, tem que estar preparado. Então, eu vou preparar vocês, para você dar tchauzinho para Hebe Camargo e passar reto. Que nem eu morava numa zona de tráfico, todos os traficantes se davam bem comigo. Eu jamais tive envolvimento com traficante. Como é que eu posso viver no mesmo bairro e nunca me acontecer nada? Eu não recebi influência, porque eu aceito eles, mas não sou como eles, eu não tenho obrigação. Então eles pegam, por exemplo, num sonho. Isso acontece também com um ente, um ectoplasmático e elemental por natureza, que é o 2, são polares, súcubos e íncubos. Eles leem a tua mente, porque a tua mente também é feita de átomos. Eles, como se fosse um dispositivo, tu manda o Wi-Fi para eles daquele ser que você tem apreço. Eles plasmam um rosto no plano astral inferior, não todo, porque nos outros planos as pessoas não estão ocupadas com isso. O mago negro nem entra lá.
nos astrais luz, né, de luz astral mesmo. Eles plasmam e você acha que está em cópula, né, ou está sendo atacada, abusada ou abusado por aquele ser que tem dentro de vocês, lê você. E você não controla eles, eles controlam você. É por isso que eu digo, enquanto a natureza nos mandar, e eles fazem parte dela, não temos o tal do livre-arbítrio. O teósofo estava errado, que diz que o problema é o livre-arbítrio. Não, o problema é tu não ter livre-arbítrio. Porque para te ter, tu tem que estar na quinta dimensão, no mundo causal, aquele que escolhe você nascer. E você não pode reverter, mesmo que se autocide. Não há retrocesso, evolução é para cima e para o alto, né? Para frente e para o alto. E o Mago Negro faz a mesma jogada. Ele chega ali e se transmuta, porque tudo é endoplástico. Aqui a gente pensa, demora muito para mudar a matéria, né? É um plano muito lento atomicamente, frequencialmente, vibratoriamente. Mas lá é mais rápido, porque está mais acelerado. Vamos dizer, 2 pisos de frequência acima do físico. Tu imagina a aceleração que é. Tente fazer o mantra Om no astral para te ver. O Om, ele tem uma frequência acima do astral. Ele é mental. Você desfragmenta parte do astral. Você limpa. Sabe? É quase um rodo que tu passa. Mas é tudo num ambiente em torno de você, né? O que chama de mundinho não é bem um mundinho. Vamos dizer, um alcance áurico onde você tem uma certa autonomia, mas não tem toda. Porque até há outras frequências diferenciadas dessa hora no mesmo plano. Pode ter pessoas ali passando com outra frequência, outro estado de consciência. Mas esses são muito interessantes, eles plasmam, por exemplo, a figura de Jesus, de Buda. Tanto é que é esse Dugpa aqui, esse Dugpa, que é o Mago Negro tibetano, o budista. Todos os lugares tem, tanto é que a própria Igreja Católica tem a Satan Church, ou Church of Satan, né? A Igreja de Satã. Porque eles fizeram uma cruz que mesmo virando, foi uma tática do Constantino, se os antagônicos virar, ainda lembra a Igreja Católica. Então um é vendido para o outro. Um depende do outro para existir. Então ele se plasma a figura de Jesus, de Buda, da vovó que você gostava. Tudo que está sendo lido. Eles lêem suas nidanas, todos os seus apegos, mas não conseguem ler as suas escandas. É isso que você pode usar a seu favor e desmascarar o Mago Negro. Ou até o seguinte, por bondade, compaixão, você o dissolvê-lo, caso ele já esteja desencarnado. Ah, mas como isso? Seria crueldade, maldade, matar a alma do outro? Olha, o Miguel, ontem eu falei. Entre Lúcifer e Miguel, quem é que tem espada? Não é o mais bem visto? Perdão. Então ele se plasma e você auto se engana. Quando você ainda não passou do teto da poluição do primeiro piso mental. Mental não. Astral, mas também mental, porque existe essa mecânica também no primeiro, no mental físico, que é meio parecido com aqui também, só que ela é mais cósmica. Porque está muito longe da matéria, então as coisas ficam voláteis, então dá a impressão que tu está num espaço. Afastamento de átomos, mas muito acelerados. Quanto mais para cima, os átomos estão separados. Tá com mais espaçamento entre um e outro. Lembrando até o sistema solar, né? Tem uma distância segura para um orbe poder se movimentar naquela mecânica sem se chocar. Lá os átomos também são assim. Só que eles estão super acelerados. Bem mais que o físico. Porque é necessária a mecânica para existir uma vida física, tem que desacelerar átomos. O cientista sabe disso. É assim que ele crioniza, é assim que ele estuda o efeito do líquido virar sólido, no caso a água congelada. Eles entendem disso. Só que são mundos inversos. Aqui,
quanto menos desacelerado, mais frio. Lá nos mundos unificados, que a gente chama, unificados por quê? Porque se tu vai atravessar alguém ou alguma coisa, você atravessa mesmo. Você se une àquela coisa, se dissolve nas coisas. Por isso que é chamado assim, só por isso. Então eles se plasmam e o enganamento, o ambiente não está enganando, o que está enganando é ele. Ele só está usando um ambiente, por exemplo, como um pastor, vamos dizer assim, mau caráter, um sacerdote mau caráter, um mestre mau caráter vai usar de altares e você vai jurar que está diante de uma divindade. Então, o enganador não é ele, o enganador é você que se engana de não perceber essas coisas. Mas como é que eu faço? Desperte a consciência. Se você não presta atenção nem nos seus sentidos, que não faz sentido, que são limitados, como é que você viria? Preste atenção na alma. E é isso que nós gnósticos enfatizamos e convidamos a fazer. Porque também é iniciação. Tudo é iniciação. Não adianta iniciar o corpo com alface, com yoga, com bem-estares, arrecadações, acúmulos e também às vezes até de títulos e você não está passando de grau em lugar nenhum, porque isso tem que ter concomitância. O que tu faz no físico tem que ter como efeito de uma causa. Primeiro tem que estar iniciado em alma e que sai em espírito, porque o próprio espírito ainda não sabe tudo, ele sabe depois que tu volta, e aí tu conta para ele, tu quem? Teus átomos. Então é muito interessante, vamos abrir o olho, não apenas nos magos baixos, vulgos, magos negros, não coloque raça no meio, cor, que muitos deles são inclusive brancos, a maioria. O próprio europeu, como eu falei, trouxe, o próprio voodoo na Nova Inglaterra, Estados Unidos, grande parte dela é praticada por brancos, mulheres brancas, né? E tão maldosas quanto qualquer coisa que esteja na treva. Eu não consigo ver nas trevas nada que é ruim. E nem a luz tão boa assim. Eu vejo tudo que é aonde deve estar. E eles usam de mecanismos que, vejam bem, o ladrão, quando ele vai roubar, ele usa máscara, ele esconde o rosto, para dar a impressão que ele não é um ladrão. Entendeu? Então por isso que a gente tem que cuidar, não é as trevas, a verdade está nas trevas, porque lá tá tudo que está escondido, tá lá. Só que você tem que ser luz para poder enxergar nessas trevas, que às vezes é sua mesmo. Não digo as trevas filosóficas, mas sim aquelas trevas conceituais. Entendido? Então eles usam de maquiagem, eles usam de plasmação, e esse é o único risco de quê? De você se tornar um deles e nunca atingir aquele nível desejado de evolução, a ponto que você sai pela tangente, né? Extremiza, abusa, e eles têm que te tirar do jogo evolutivo. Ainda no outro vídeo eu falei do xadrez cósmico, né? Que horas você está com tônica de Lúcifer, outra de Miguel. Só que Lúcifer não é demônio, não sei quem fez essa imagem deturpada de que ele é um mal, de que Miguel é o bom. Não, eles são jogos de polaridade. São dois irmãos. Às vezes um é patriarcal, mandão, com uma espada na mão, Miguel. Mas se pular a casa do Lúcifer logo abaixo, se ele é o sexto, Lúcifer é quinto, e ele se joga no quarto, é aquela razão feroz, a razão com espada. Aí abaixo está o sentimental Lúcifer, que daí ele pula a casa, essa quarta casa, fica a terceira, ele se torna astral, aí emocional demais em algumas partes, e as pessoas enraizaram essa ideia. Depois Lúcifer pula de novo, cai no etérico,
vira rei elemental, né? Rei de luz. Aí vem o Lúcifer e vem para onde se dá a luz, plano físico. A gente diz, nasceu. É um Lúcifer, em potencial. Veio para trazer a luz onde não tem. E essa necessidade do corpo físico? Mas daí tu vai ver o corpo físico ele é de carbono, bom carvão. Não é ruim, mas está no escuro. Esse aqui é o plano mais escuro, tu não vê energia aqui. Ah, mas o sol ilumina, eu sinto um clarão no sol. Você não está vendo mera metade da luz, porque ela vem filtrada. Tu imagina, se você passar seu café amanhã pela manhã em 7 filtros, provavelmente você vai tomar água suja, água sem gosto. Esse é o plano físico, é um teste. É uma experimentação laboratorial. Imagina se um cientista quisesse inventar um filtro que filtra por demais. Beberias apenas água suja, água tingida. Então acredito que é isso aí, pessoal. Vamos abrir o olho com nós mesmos, se algumas vezes não estamos sendo magos negros, fingindo que estamos em escolas iniciáticas, em igrejas, palavras bonitas, falando um monte, falando bonito para não dizer nada. Isso é uma parte desse mago cinza, porque ele não colabora com a evolução, ele não dá um impulso. Ele está estagnado nele mesmo, ele quer ter apenas razão. Ele não quer evoluir. Entendido? Então está explicado. Agora, quem vocês têm que abrir o olho, mas não temam. Porque o medo também é a cartada deles. E esse jogo tem que ser ganhado por você. Paz reverencial.